a palavra é com você. Tá bom. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Começo me voltando a Allah, a Deus, o amoroso, o misericordioso, por essência, por excelência. Agradeço muito irmã Karine, irmã também Gillian, e também a todo o diretor do CIS, por essa honra que me foi dado. E queria dizer que, assim, eu estou muito feliz e honrado ao mesmo tempo estar aqui na frente do deputado Alexandre Padilha, também ex-ministro da Saúde. Apesar de não ser brasileiro, também tive consciência do grande trabalho que ele fez em prol ao povo brasileiro, em prol até a salvação da vida do povo. E serviu de exemplo também até para algumas pessoas até no meu país. Vou falar do meu país, não vou citar a África inteira, porque meu país não define toda a África. Então, é uma grande honra também ter uma personalidade desse e estar aqui falando na frente. A minha fala vai só simplesmente ser como uma introdução da gente colocar em pauta os motivos, os objetivos que levaram o CIS a lançar esse manifesto, assinado por mais de 500 pessoas que, graças a Deus, escolheram andar junto conosco nesse apelo para a vida. Começo primeiro dizendo que o manifesto do CIS, ele, na verdade, tira sua essência de um dos princípios superiores do Islã. Na verdade, no Islã, a gente tem 5 princípios que são considerados superiores e fundamentais, e entre esses princípios, o primeiro desses princípios está diretamente no título do manifesto, que é a preservação da vida. Então, além da preservação da vida que está no título do manifesto, acredito que todos os outros princípios superiores do Islã, na verdade, estão dentro dos objetivos do manifesto, seja a questão da preservação e da prevalência do bom senso, a preservação da razão, a prevalência do bom senso, a preservação da liberdade até de crença, de ética, e também seja questões como a preservação da dignidade das pessoas, a dignidade e o bem-estar das pessoas também é um outro princípio, é o terceiro dos princípios superiores do Islã, que também, na verdade, de alguma forma está dentro desse manifesto, como a preservação do bem-estar material também das pessoas também, está de alguma forma dentro desse manifesto, e a preservação da sociedade e da boa convivência social. E nesse momento turbulento que a gente está vivendo, eu acho que não tem como a gente negar que também o apelo do manifesto traz também esta questão em pauta. E esses 5 princípios que eu acabei de falar são princípios que acompanham o muçulmano onde quer que ele esteja. Apesar do que muitas pessoas podem achar, o Islã não é um país, nenhuma etnia. O Islã é simplesmente um modo de vida natural para o ser humano, que ele escolhe seguir onde ele quiser, onde ele estiver. E nem começou com o profeta Muhammad, como muitas pessoas podem achar, mas sim começou desde o primeiro homem. E, na verdade, a gente podia dizer que começou desde a primeira criatura, porque o modo de vida natural para a boa convivência, a boa preservação do mundo no qual a gente vive. Isso, na verdade, é simplesmente o Islã. E o manifesto do CIS, de certa forma, está indo na mesma linha de uma lógica que acompanhou os muçulmanos que tiveram aqui no Brasil antes de nós. Como eu disse antes, esses 5 princípios superiores são princípios que acompanham você como muçulmano onde você estiver. E teve muçulmanos no Brasil antes de nós. O Islã não chegou no Brasil hoje. Essa também é outra coisa importante da gente colocar em pauta, que os muçulmanos fazem parte da formação também do povo brasileiro de alguma forma. E em momentos críticos da história do Brasil, também fizeram suas partes, trazeram suas contribuições, porque isso sim é um apelo do próprio modo de vida Islã, porque o muçulmano, o seu modo de vida, é um modo de vida, como a gente fala no árabe, aslama, tem a questão da ação, do movimento. Então, é você agir para procurar a harmonia e o bem-estar de tudo que está à sua volta. Não só todos os seres humanos, mas toda a criatura que está à sua volta. É essa consciência, os primeiros muçulmanos que tiveram aqui no Brasil, muitos anos antes de nós, já tiveram isso. Então, o CIS não está inovando, não está iniciando nada de novo, já teve muçulmanos que fizeram esse trabalho antes de nós. Eles fizeram esse trabalho e foi tão impactante que isso fica na memória do povo brasileiro, fica na memória, pelo menos histórica, do Brasil. A gente ouve falar muitas vezes da revolta dos maleses. Eu sei que tem discussões sobre a definição de malese e outro, mas por eu ser um mandinga, inclusive o termo mandinga ficou na memória afetiva do povo brasileiro, na verdade, o nome de um povo é um povo de maioria muçulmana. Olha que esse povo está sendo lembrado no Brasil até hoje. E os maleses, de certa forma, também, na verdade, é relacionado ao Império de Mali, que era também, vamos dizer,
império desse povo, que eram muçulmanos também, que estavam aqui no Brasil, inclusive na língua iorubá, eles chamam muçulmano de mandinga, porque eles conheceram o Islã através dos mandinga. Então, foi até uma das minhas surpresas, assim, de certa forma feliz, e ao mesmo tempo infeliz quando eu cheguei aqui no Brasil no início, porque a gente tem brincadeiras entre nós, geralmente parentesco de galhofa, e um amigo meu que fazia essa parentesco de galhofa zoava de mim. Eu falava, batia no meu peito, eu sou mandinga, eu sou feliz. Ele falava, não, mas aqui no Brasil mandinga tem um sentido negativo. Eu falei, o que é isso? Mas depois eu fiquei também orgulhoso de saber que isso tem a ver também com a participação desses muçulmanos em fazer sua parte num momento crítico no Brasil, para enfrentar injustiças que estavam sendo cometidas contra pessoas, para trazer também dignidade a pessoas que não tinham dignidade, para preservar a vida de pessoas que tinham suas vidas também não preservadas. E hoje também no Brasil, a gente está também num outro momento crítico. Eu acho que é um momento crítico no mundo todo, mas sobretudo aqui no Brasil, parece que o Brasil está pegando o primeiro lugar, infelizmente. É muito triste, abala muito ter que lembrar essas coisas, e muitas vidas estão sendo perdidas, muitas pessoas estão passando muitas dificuldades, muitas pessoas estão sofrendo, e a sociedade está cada vez mais menos harmoniosa, que tivemos momentos, pelo menos do tempo que eu tive no Brasil, onde a sociedade brasileira tinha uma certa harmonia, e até se fazia pesquisas até no mundo onde se dizia que o brasileiro é o povo mais feliz, o povo que era estava mais feliz de estar no seu país, mais orgulhoso de seu país. E se sente que hoje até isso está sendo perdido. E diante de um cenário como esse, como muçulmano, a gente não pode se furtar. Assim como os muçulmanos que nos antecederam aqui no Brasil não se furtaram da sua responsabilidade e fizeram a parte dentro das capacidades, dentro das possibilidades deles, nós também temos que fazer também o mínimo que podemos. Então, o manifesto entra nesse sentido, assim, tanto os CIS como os muçulmanos que assinaram, os muçulmanos, os não muçulmanos também simpatizantes do CIS, outras pessoas que têm preocupação com o bem-estar do Brasil, com o bem do Brasil, também assinaram esse manifesto, tem justamente esse objetivo, não se furtar da sua responsabilidade diante do momento crítico. Isso é importante. E entenderam também, como muçulmano também, que a gente faz parte também da formação do povo brasileiro historicamente, e a gente não pode se furtar disso, porque somos todos o mesmo povo, porque compartilhamos o mesmo espaço e devemos lutar para o bem-estar de nós todos. E no nosso contexto, a forma da gente fazer a nossa parte é um pouco diferente, talvez, da forma do que aqueles primeiros fizeram durante as lutas de libertação, como a famosa revolta dos malês e outras lutas também de trazer dignidade. No nosso contexto, a gente está enfrentando uma pandemia, que é uma doença. E, nesse caso, a nossa forma de lutar começa com simplesmente um conselho corânico. Fas'alu ahlu dhikri in kuntum la ta'lamun, como diz o Corão. Pergunte, se referem aos especialistas quando vocês não sabem, quando vocês não dominam o assunto. Acho que isso é fundamental, isso é importante. Inclusive, tem até uma história engraçada que conta para a gente nas escolas de Alcorão, quando a gente aprende a ler o Alcorão, que uma pessoa chegou e falou para um professor do Corão, perguntou para ele, o Alcorão fala de tudo. Ele falou sim, o Alcorão fala de tudo. Ele falou, como você pode seguir uma religião, um livro que não trata de tudo da sua vida? Ele falou sim, o Alcorão trata de tudo na vida. E o cara falou, se o Alcorão trata de tudo, então me ensina como fazer pão a partir do Alcorão. Aí o imam se levantou, o professor do Corão se levantou, foi para o padeiro, perguntou para o padeiro como se faz pão, voltou e explicou para o cara, o pão se faz assim. Ele falou, mas espera aí, porque ele esperava que a lógica dele é que a prática do Islã se limitava a abrir o livro e ler só. Ele não entendeu que o uso da razão, que inclusive o termo aql é um dos termos mais repetidos no Corão, faz parte também. E ele perguntou, mas espera aí, você não me pregou a receita no Alcorão, você me falou, você foi pegar no padeiro. Ele falou, sim, mas foi o Alcorão que me falou para perguntar ao padeiro. Então, isso deve ser também a nossa postura nesse momento, que é perguntar e se referir às especialistas. Eu acho que não estou bem colocado para falar, porque eu já faço parte da coordenação do CIS, mas acredito que o CIS acertou muito bem em convidar não só um médico, um especialista, e ainda é ex-ministro da Saúde, e mais que isso, é um político também. Ou seja, todos os aspectos que envolvem esses 5 princípios superiores do Islã que a gente citou, é uma pessoa que tem especialidade, que tem propriedade para
tratar desses assuntos. Acho que, além do manifesto, apresentar esse manifesto ao deputado Alexandre Padilha também tem esse aspecto também em conta. É importante relevar esse ponto. E foi isso, inclusive, que foi a própria postura do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que o profeta Muhammad é o último profeta do Islã, também não é o único profeta, nem o primeiro. Então, o Islã começou desde o primeiro homem. Muhammad é só o último profeta dentro da nossa consideração, mas ele é um exemplo para nós, como todos os outros profetas, como o profeta Jesus e outros profetas também são exemplos de comportamento para nós. Então, ele também, apesar de ser profeta, e às vezes de fazer súplicas até para curar pessoas, cada vez que tinha algum médico, alguém para tratar alguma doença, ele escutava a orientação dessa pessoa, seguia a orientação, escutava, apesar dele ser profeta, ele mesmo já fez súplicas para curar pessoas. Mas qual é a sabedoria que ele nos ensina através disso? É que é importante sempre se valorizar os especialistas, valorizar as pessoas que têm conhecimento. E isso é totalmente confirmado pelo próprio Corão, que nos relata que aqueles que realmente temem a Deus, aqueles que realmente têm a temência a Deus, que têm realmente fé, até usei a palavra errada, não é temência de medo, mas é a fé, no sentido de estar mais próximo de Deus, são justamente os sábios, né? Os pesquisadores, os cientistas, porque eles se preocupam pelo tudo, se preocupam pela sociedade. Eles podem se enganar, se enganarem, eles até têm méritos por isso, porque eles fizeram para o bem dos outros e nunca fizeram para o mal dos outros. E isso foi uma postura tão importante que a própria esposa do profeta aprendeu medicina. E mais tarde a gente vai ver que a medicina vai ser uma ciência importante dentro das ciências islâmicas. Lembra, eu sou formado em física, que é também uma ciência islâmica, que muitas vezes a gente esquece, mas medicina vai ser uma ciência importante dentro das ciências islâmicas, e até que vai ter uma área especial, inclusive dentro da própria medicina, chamada de Tibb an-Nabawi, que é a medicina profética, para relatar e lembrar sempre aos muçulmanos os conselhos que o profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja sobre ele, dava para a comunidade em relação a questões científicas. Não é só na medicina, mas como nesse caso a gente está numa questão de doença, é importante relatar esse ponto. Em relação às situações de pandemia, foram justamente os mesmos conselhos que ele chegou a dar. Inclusive, em algumas situações, seja de pandemia ou em situação mesmo onde as pessoas estão em risco, se chegou, por exemplo, a fazer o chamamento para ir para a oração, se falava durante o chamamento para as pessoas ficarem em casa. Então, não faz sentido, por exemplo, um muçulmano hoje querer brigar para abrir mesquita, o templo, não. É o momento da gente brigar para salvar vidas. Então, até o chamamento se fazia em momentos críticos como esse, para as pessoas ficarem em casa, para preservar suas vidas e preservar a vida dos outros. E, além disso, tem o conselho que, inclusive, está destacado no manifesto, que é quando há uma pandemia, uma epidemia, das pessoas trabalhar a respeitar, fazer quarentena dos locais, por exemplo, onde é atingido. E fora que teve situações onde pessoas que estavam em cidades infectadas quiseram sair até para vir saudar o profeta Muhammad. E o profeta falava para eles, fiquem tranquilos, vocês são saudados, eu rezo a Deus por vocês, não se preocupem, mas a parte de vocês é um dever de vocês fazerem sua parte, porque Deus deu para vocês o livre-arbítrio. E você, como muçulmano, se recusar a fazer o uso de seu livre-arbítrio, de uma certa forma, uma maneira de negar também a Deus, porque Deus te deu isso, é uma dádiva divina, você tem que usar esse livre-arbítrio, esse bom senso, essa razão que Deus te deu. Então, esses foram alguns dos conselhos que o profeta sallallahu alaihi wasallam deu para que a paz e a bênção de Deus esteja ele, deu, por exemplo, para os seus companheiros, e para, assim, que são válidos para os muçulmanos em todos os tempos. Fora outro ponto importante, que é a pesquisa, tá? Ele sempre ensinava que Deus, em todas as doenças que foi criada, tem, que existe uma cura, cabe a nós pesquisar e se referir aos pesquisadores, se referir aos especialistas para poder saber a cura e seguir os procedimentos. Às vezes a cura não pode não ser um remédio físico, às vezes pode ser a sua postura de respeitar a quarentena, respeitar o isolamento, usar as máscaras, ter postura de higiene, quando a gente fala de usar álcool gel, é uma postura de higiene. E olha que o profeta Muhammad fala que a higiene é uma condição da fé. Presta atenção. A higiene é uma condição da fé. É uma coisa importante, uma palavra bem forte para que a gente possa meditar a respeito. Então, acho que esses conselhos que foram dados há milhares de anos, que foram seguidos por muitos muçulmanos durante vários anos, valem para nós hoje, e o apelo do CIS entra nesse sentido, tanto para quem é muçulmano, para quem não é muçulmano, para a sociedade brasileira toda, da gente trabalhar nesse sentido, fazer a nossa parte e suplicar a Deus, claro, e vamos sempre rezar a Deus,
Mas enquanto não fizermos a nossa parte, não podemos sentar e esperar que Deus faça para nós, porque Deus não é nosso escravo. A gente muitas vezes tem essa mentalidade, Deus vai fazer para mim. Mas espera aí, você é uma criatura de Deus, mas Deus não é seu escravo para ficar trabalhando para você. Ele te deu instrumentos para você agir, haja com seus instrumentos e suplica a Deus em seguida. Eu vou só terminar fechando sobre um exemplo importante da vida do profeta, que é uma das viagens mais marcantes em termos espiritual. Olha só, um momento de alta espiritualidade. E o profeta, na viagem que ele fez na mesquita da Al-Aqsa, que é contado no Corão, ele chega lá com um meio de transporte, ele faz questão de amarrar o meio de transporte. Olha, ele está num lugar onde não, só tem ele sabe que é uma viagem espiritual, ele sabe que não tem ninguém, Deus está protegendo tudo, mas mesmo assim, a partir do momento que o instrumento de transporte veio com algo para amarrar ou para guardar, ele fez questão de amarrar porque ele tinha que fazer a sua parte. Mesmo você tendo a 100% da garantia que Deus vai fazer, faça a sua parte, porque fazendo a sua parte é a confirmação da sua fé, é a confirmação de que você se preocupa também para os outros. E isso é importante termos isso em mente como muçulmanos e também como pessoas que vivem em sociedade, porque nosso bem-estar é importante, mas o bem-estar do conjunto também é importante. E se temos referências, e graças a Deus temos a chance de ter uma ciência brasileira que se desenvolveu muito nos últimos anos, e apesar de a situação não ser tão fácil hoje em dia, mas teve um período que a pesquisa no Brasil estava bem avançando, a gente tem institutos aqui que estão fazendo trabalhos magníficos, que tem que ser parabenizado, e aí o mínimo que podemos fazer é pelo menos nos referir a eles, enquanto aos mais pobres, aos mais necessitados. Na verdade, todo mundo está necessitado hoje no Brasil, pedir sim que as autoridades, as pessoas que têm capacidade de agir, façam alguma coisa para essas pessoas. Então, por isso que o CIS também no manifesto colocou como pedido também o auxílio emergencial, a continuação do auxílio emergencial de no mínimo R$600, que na verdade é até pouco, mas que no mínimo tenha isso para que as pessoas possam viver com o mínimo de dignidade para enfrentar esse grande desafio. Então, é um grande prazer para mim assim, fazer essa fala introdutória, e antes do ministro Alexandre, vou lhe passar a palavra para as irmãs Karine e Gillian, para a continuação. Muito obrigado, e obrigado a todos que estão nos assistindo também nessa live.